Começamos hoje um novo livro, um livro muito interessante, que vai nos esclarecer muitos detalhes preciosos sobre o abismo, muito importante mesmo. Esse livro foi orientado pelo espírito André Luiz e é uma obra mediúnica de Rafael Ranieri. Introdução. Neste livro, o autor nos conduz por um mundo diametralmente oposto a tudo aquilo que conhecemos. Desespero, dor e angústia assombram, tal a sua narrativa dantesca. A proporção que vai revelando os abismos e subabismos, novos e indescritíveis quadros se deparam, onde vivem seres horripilantes e com aspectos disformes que perderam a forma humana, degradados pela permanência no mal, não possuindo, entre aspas, corpo espiritual, entre aspas, pois algum corpo eles têm, mas não temos palavras para descrever ou capacidade para entender. Perderam o controle da mente consciente e caminham na descida vertiginosa para os mais recuados abismos, onde vão cumprir as penas impostas pela prática do mal nas suas várias reencarnações. No entanto, o livro é esclarecedor, pois o orientador espiritual desta obra afirma que o espírito não retrograda, mas a sua forma perispiritual sim. É uma advertência àqueles que ainda não compreenderam a razão da necessidade da prática do amor ao próximo e da caridade. O espírito não retrograda, mas a forma perispiritual se degrada, nos disse André Luiz. Uma observação. Ranieri nos vai narrar sua experiência vivida em desdobramento espiritual, capacidade de todos, mas dominada por poucos. Assim está escrito: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Isso está escrito no Apocalipse, capítulo 5, versículo 3. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e o que está no mar. Isso está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. E vi descer do céu um anjo, e tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse, versículo 20, capítulo 20, nos versículos 1, 2 e 3. Interessante, né, meus amigos? Faço eu uma parte. Será que não é o que estamos vivendo na Terra nos dias de hoje? Quando tantas pessoas, tantos seres que fazem coisas terríveis estão comandando pessoas? Não é? Mas como disse o Apocalipse, é preciso que ele seja solto para que ele possa realizar o que precisa ser realizado. As forças espirituais do bem sabem muito bem o que é bom para todos nós. Vamos orar e confiar, prestar atenção em como são os nossos pensamentos, de que lado estamos. Mas vamos continuar a leitura. Estranho caminho. Meu pensamento foi assaltado por vibrações violentas vindas do seio da terra. Senti como se um poderoso aparelho detonador me atingisse as fibras mais íntimas e me precipitasse em sintonia com a morte. Não era medo o que eu sentia, mas era uma sensação quase que de horror, ou melhor, quase de terror. Forças desconhecidas agiam no meu subconsciente e me atraíam para perigoso abismo. A princípio pensei que me desintegraria,
Mas a seguir compreendi que a explosão se dera dentro de mim mesmo. As células do meu organismo espiritual entravam em vertiginoso movimento, como se uma verdadeira explosão atômica que realizara no meu interior. Tinha a impressão de que tudo girava dentro de mim. As células haviam se precipitado numa corrida louca de libertação. Centenas, milhares, milhões em corrida vertiginosa. Minha mente tudo observava, como que assombrada, com o império das células que se desmoronava. Embora tudo aquilo fosse eu mesmo, compreendia a insignificância que somos no emaranhado das leis que nos governam. Imensa era a minha ignorância e grandiosa e infinita a sabedoria de Deus. O cosmo interior da minha individualidade se mantinha como um firmamento cheio de estrelas e planetas. Os astros, em meio ao conglomerado de células dispersadas, marchavam no vórtice acelerado. Eu não perdi a consciência, contudo tudo senti que girava em mim mesmo e que a minha consciência estava aparentemente desgovernada. Meu ser crescia sempre, como se eu me tornara de repente enorme boneco de borracha porosa que se dilatasse indefinidamente. Eu quis gritar algumas vezes, mas a voz morria-me na garganta como que sufocada por mão de ferro. Acovardei-me e entreguei-me à vontade de Deus. No alto brilhavam as estrelas, e aí tive a impressão de que caminhava ao encontro dos astros. Mergulhei no firmamento e subi sempre. Lá embaixo começou a ficar a Terra perdida no oceano do universo. Não sabia a que alturas haveria de atingir, mas via o mundo fugir de mim, como a criança que completara sua bolinha de vidro perdesse nas águas do mar. Orcus. De repente senti que não estava sozinho. A meu lado estava Orcus, que me contemplava afetuosamente. Olhei-o com atenção, verifiquei que era uma criatura formidável. Longos cabelos brancos, ligeiramente enrolados, como se fossem cordas, desciam pelos ombros. Rosto enorme, redondo, aquadradado, sobre um pescoço taurino e peito descomunal. A túnica aberta ao peito dava-lhe ao conjunto a expressão de um dos antigos profetas, talvez Isaías ou Pedro, o apóstolo. O céu repleto de estrelas parecia conter-nos apenas a nós dois, estabilizados no espaço por uma força que equilibra a lei de gravidade. Após o delírio vertiginoso das células em debandada, meu ser começou a serenar-se e eu senti como se for uma criatura de dimensões despropositadas imensas. Eu estava caído dentro de mim mesmo. Orcus contemplava-me com amor e de seus olhos começaram a partir em minha direção partículas ou centelhas de luz que viam me atingir o ser. Recebi-as a princípio no coração e fui tomado de uma sensação de conforto, retemperado por energias novas. Em seguida, estendeu-me o espírito à destra cintilante, e ondas esquisitas se desprenderam dela, vindo atingir minha casa mental. Aos poucos, sobre esse novo influxo, principiei a diminuir-me lentamente e a voltar ao que poderia chamar de estado normal. Restabeleci-me interiormente sob o domínio espiritual de Orcus, que me transfundia poderosas forças emitidas de seu poderoso organismo. Como um enfermo que se levanta do leito, equilibrei-me no infinito. Na distância imensurável giravam os mundos em turbilhão. Olhei a Terra, ainda estava lá embaixo, perdida na vastidão do universo. Onde estamos, Orcus? Interroguei. Entre as esferas do sistema solar, porém a uma distância de 1 quilômetro da Terra, respondeu Orcus. Estamos aqui na realidade ou é apenas uma impressão de termos desse deslocamento? Não, não é impressão. Estamos aqui mesmo,
Fomos deslocados ao impulso da força mental que nos arrastou o organismo em direção ao infinito. Você, meu filho, sofreu um processo de libertação parcial das células perispirituais, a fim de adquirir leveza para a viagem. Eu, como já estou habituado ao clima de mais alto, não tive necessidade de passar por esse sofrimento. Tornei a contemplar o infinito e o meu olhar, não habituado ao panorama prodigioso de milhões e milhões de astros em carreira alucinante, parecia submetido ininterruptamente a detonações interiores que iriam explodir o globo ocular. Tive a ideia de que as pupilas estavam sendo dilatadas ao contato das imagens novas do infinito, portadoras de teor vibratório diferente da vibração terrestre. E assim, por longo tempo, me embebi da contemplação do universo. Faço eu aqui uma parada na leitura para pensar a respeito. Pela descrição, ele deixou o corpo e o perispírito no plano físico. Ele deve estar, suponho eu, apenas com o corpo mental. É uma suposição, não posso afirmar, é uma dedução. Mas vamos continuar. Capítulo 3, a Terra. Daqui, meu filho, contemplará a Terra, disse Orcus. O planeta gira no espaço há milhões de anos, impulsionado pelas forças vivas da vida. Como ele, trilhões e trilhões de outros giram na marcha ascensional dos mundos. E neles, a vida se expande em todas as formas, em múltiplas manifestações. Contemplei a Terra, que semelhava realmente a uma laranja, de formato irregular e estranho. Não era a forma redonda que nos é representada nas escolas e ginásios do orbe, mas sim um corpo repleto de saliências e tocado de luz, à sombra das eminências e nas reentrâncias, vales profundos e picos elevados, superfície brilhante à luz do sol, indicando as grandes massas de água. De fato, àquela distância, todos os problemas terrestres perdiam o interesse. De que valiam as lutas, as guerras humanas? De nada. Víamos a Terra e compreendimos que o homem gasta imensas energias por nada. Visto de longe, o nosso mundo era um modesto departamento de educação no turbilhão do cosmos. Observe bem, acrescentou Orcus, e poderá ver o desenho dos continentes e dos países recortados perfeitamente. Busquei ansioso com olhar o continente americano e particularmente o Brasil. Lá estavam modelados na crosta terrestre, acompanhando a marcha do mundo. Ligeiro colorido marrom terroso, sob uma névoa plúmbea, cobria os continentes. Verifiquei que o meu olhar, agora dilatado, atravessava com relativa facilidade a grande extensão pertencente à faixa da atmosfera terrestre. Não pude me deter melhor na análise de nossa casa planetária, porque Orcus me informou. Prepare-se para descer. Aqui, meu amigo, iniciaremos a nossa jornada em demanda às profundidades e dos abismos onde habitam os gênios da sombra e do mal. Senti uma espécie de calafrio. Como mergulhadores abraçados, começamos a descer. A mente de Orco, qual poderoso motor, vibrava aceleradamente. Minha mente, porém, não podia acompanhar-lhe o ritmo na descida vertiginosa, e eu, agarrado a ele, precipitei-me naquela estranha aventura ao encontro do abismo. Meus amigos, vamos ver coisas interessantíssimas. Lembro que viagem semelhante foi feita por Dante Alighieri, que também fez um livro a respeito das paisagens que nós vamos ver. Vamos, meus amigos, prestar muita atenção. Um abraço a todos. Eu os aguardo nos capítulos seguintes.